Muito bem, galera. Aqui temos a nossa primeira entrega pro Atacama. Vamos explicar um pouquinho a história? Para quem já é cliente RB, Box RB, sabe que a gente está promovendo uma viagem até o Atacama de carro, né? Eu já fiz uma viagem até o Ushuaia, gostei muito da experiência, fui sozinho, e agora a gente vai levar nossos clientes para terem a experiência de subir a Cordilheira dos Andes, andar no deserto, encontrar o Pacífico. Então a gente vai fazer uma viagem de aproximadamente 8.000 quilômetros. E dentro dessa viagem a gente vai ter condições adversas. A gente está falando para todos os nossos clientes irem de 4x4 ou AWD, e eu vou explicar um pouquinho disso, do motivo que a gente vai fazer isso, né? Pneu perfil alto, nenhum pneu de perfil mais baixo, e uma manutenção extremamente criteriosa com aquilo que a gente sabe que pode dar problema lá longe. Por que que a gente tem que se precaver de um problema lá no meio da cordilheira? A gente vai estar em países que vão negociar com a gente em dólar, independente se a gente esteja no Chile, na Bolívia, na Argentina, vai ser em dólar, e a gente vai estar perdido no meio do deserto. Então, rebocar carro para a cidade mais próxima, encontrar a oficina que pode mexer para arrumar, pode ser que não tenha solução ou não tenha peça por todos os problemas que a gente sabe que outros países enfrentam, e tem que talvez esse carro voltar para São Paulo, voltar para o Brasil, né? A gente tem clientes de outros estados, falei São Paulo, mas a gente tem todos os estados aí participando. E a gente viu assim, a gente está cadastrando os carros e entendendo qual carro que vai. Esse cliente aqui nosso vai com uma Santa Fé. E é o primeiro carro que a gente entrega na oficina. Por que ele vai com essa Santa Fé? Eu vou contar um pouco a história também de cada cliente, sem nomes, obviamente. Mas esse cliente nosso, ele tem uma Compass, já o Hurricane da nova, e ele ia com ela. E ele veio conversar comigo, ele falou, pô, vamos cadastrar o Hurricane para ir? Eu falei, vamos, mas a gente vai ter que trocar a roda. Vamos colocar uma roda menor, né, com um pneu de perfil maior AT, para aguentar o ripio, que é o mesmo motivo que a gente vai precisar da tração AWD. Para quem nunca foi para lá, nunca andou nas estradas de lá, dos desertos, lá existe o ripio, que é uma pedra vulcânica que fica enterrada na terra árida. Então ela é um pedregulho pontudo, forte e que fica muito para cima da terra. Fora isso, com a ventania de lá, forma aquelas costelas na terra. Então quando você anda com o carro a 60 km por hora lá, simplesmente parece que o carro vai desmontar, parece que o carro vai cair pedaço. E como que fica melhor de andar no ripio? Baixando bastante a pressão do pneu, né? Então a gente vai indicar lá, inclusive, andar entre 14 e 16 libras nos pneus, e tração para a gente conseguir andar numa velocidade mais alta. Se a gente anda ali entre 80 e 90 km por hora, a gente consegue passar com muito mais suavidade ali pelo ripio e também enfrentar 100, 150 km de terra, né? Não dá para ficar andando a 20, 30 km por hora. Então por isso que a gente falou assim, é uma viagem focada para galera que vai com carros robustos, caminhonetes, SUVs de verdade, né? SW4, Pajero Sport, e os outros carros que aguentam essa viagem, como Renegade, Compass, sendo versão diesel 4x4, vão ter que mudar pneu, roda e pneu, e colocar um pneuzinho mais alto. É o mesmo padrão aí que a galera faz para expedições por aqui também. E essa Santa Fé passou. Então, primeiro ela vai ganhar os pneus AT, não chegaram ainda, mas vai ser nessa mesma roda Aro 18, a gente vai colocar um kit de pneu AT, né, para ela poder ir. Vai ser, mas nessa mesma medida mesmo, esse perfil aqui tá bom para andar lá, né? E o cliente preferiu ir com ela até mesmo por causa da idade do carro. Ele falou assim, olha, é um carro com menos complexidade, é um carro com menos tecnologia embarcada, é um carro que funciona num modo mais raiz. Então eu prefiro e me sinto mais seguro de ir para tão longe com um carro mais simples. Um carro que, se por exemplo 2 bobinas queimarem, ela vai andar com 4 cilindros falhando e ela vai chegar no destino falhando. Diferente de um carro mais moderno que, se acontece isso, entre emergência, tudo aquilo que a gente sabe que o painel vira uma árvore de Natal, né? Então ele preferiu fazer isso com a Santa Fé, que ele ia vender inclusive conosco. Ele abortou a venda e falou assim, Renato, prepara ela para ir para viagem. E aí a gente começou aqui com alguns pontos aqui de algumas peças que eu vou mostrar para vocês. Primeiro ponto que a gente quis fazer, a gente fez a medição do sistema de arrefecimento desse carro, então a gente colocou pressão simulando uma situação mais agressiva para ver se ia vazar algum lugar. Então a gente adiciona aqui um produto, né, da Liquimole, um produto alemão, a gente adiciona no sistema de arrefecimento e ele brilha na presença de luz negra. Então a gente colocou bastante estresse, deixamos ela 12 horas com pressão e estresse no sistema de arrefecimento e viemos com a luz negra vendo se em algum ponto ela vazou. O carro passou perfeitamente, sem nenhum vazamento,
né? Esse carro sempre teve o sistema de arrefecimento tratado, é um carro, inclusive é um carro 2013 com 60 e alguns quebrados, depois a gente vai corrigir, 65 mil quilômetros rodados, né? Então esse carro, a gente, para garantir isso, a gente passou ele para um produto de arrefecimento com muito mais poder de performance, né? Então a gente faz aqui uma mistura um pouco maior com o da Motul e a gente entra com o Mocol também, tá? Então a gente coloca isso daqui, foi a receita que eu usei para atravessar o deserto com a Cherokee, e essa é a receita que a gente vai usar em todos os carros que vão fazer revisão com a gente, né? Então o arrefecimento, depois de testado e garantido que não tinha nenhum vazamento, a gente fez a limpeza dele completa e entramos com esses dois produtos. E aqui a gente tinha nesse carro aqui alguns barulhos de suspensão dianteira. E o que eu comentei com o cliente? Tudo aquilo que está começando folga, mas que talvez duraria mais alguns quilômetros para você andar aqui, lá vai quebrar. Porque lá vai ser muito estresse. Então, quando você atravessa uma estrada de ripio muito grande, você está simulando, sei lá, 4, 5 anos de uso. Então, nada pode ter folga, porque folga leva a quebra, né? Então, você tem um pivô com folga, se você tem uma engrenagem com folga em algum lugar, vai quebrar quando ela tiver no estresse. E vai quebrar lá longe, né? Carro de entusiasta gosta de fazer isso. Então, a gente fez uma análise muito criteriosa nesse carro de desmontar a suspensão completa, né? Então, a gente até pegamos os amortecedores, ela tinha um barulho quando ela andava em rua ondulada, e a gente viu que ela tem bastante folga aqui radial. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui na minha mão, a haste se mexendo, né? E os amortecedores já sem ação. Então a gente fez a troca, os traseiros estavam perfeitos, então a gente fez a troca dos amortecedores dianteiros, junto com o kit de rolamento que já estava deformado, ela tinha bastante rangido quando ela virava o volante, então a gente trocou, isso aqui já está bem deformado, então a gente trocou todo o kit de rolamento completo, com batente, coifa, com amortecedor. As bieletas também tinham folga, mas ainda assim, com tudo isso montado, esse carro ainda tinha um estalinho quando, na seguinte situação, esterçava o volante, engatava ré para sair de uma garagem, por exemplo, e a hora que você engatava ela para frente, colocava no drive, você ouvia toque vindo das rodas. E a gente começou a caçar isso para tudo que é canto, até que a gente fez a medição dos dentes do cubo de roda da trizeta, vamos dizer assim, o final, né, a ponta do eixo do carro, e a gente viu que a gente já tinha folga nesses dentes aqui. E a gente fez a troca dessas pontas de eixo aqui. Então, com isso, a gente eliminou tudo desse carro. Vocês não fazem uma ideia de como ficou andar nesse carro. Parece que tá andando num carro 0 km. Sabe aquele carro justo? Que você pega uma rua ondulada e você não sente nada funcionar, você só sabe que tá funcionando porque tá tudo chacoalhando, mas nada faz barulho, nada faz estalinho, nada faz tum-tum-tum. A sonoplastia pra zoar depois, né? Toque-toque, tum-tum, nada disso tem. O carro ficou simplesmente maravilhoso de andar. Maravilhoso de andar. Então, isso foi o que a gente recomendou para esse cliente para ir para a viagem. Então, garantimos que o arrefecimento está perfeito, garantimos que suspensão e a parte de eixos não tem mais folga nenhuma. Esse carro já fez uma revisão grande conosco de óleo de câmbio, Liquimole, óleo de diferencial traseiro, central e dianteiro, Liquimole. Esse carro já fez com a gente 6 bicos novos, 6 bobinas novas, 6 velas novas de iridium, correia de acessórios, e agora fica pendente só a troca de óleo, que vai ser quando faltar um mês para a viagem. Então o carro vai andar com o óleo que está agora, que ainda está dentro do prazo, e quando faltar um mês aí para viagem mais ou menos, a gente troca o óleo, porque a minha filosofia é, não vamos pôr a mão em nada faltando uma semana, 15 dias para viagem, tá? Então não vamos desmontar nada, não vamos fazer nada. O carro tem que estar funcionando, rodando, estável. Isso garante que um carro vai chegar no destino e vai voltar. Então assim, 8 mil quilômetros parece pouco, é o que a gente roda às vezes em um ano, mas imagina que isso vai acontecer em 15 dias. A gente vai pegar um ano, transformar em 15 dias com muita terra, com muito ripio e tudo mais. Vão ter trechos off-road que ela não vai poder participar, mas a gente já programou isso, né? Então os carros que vão participar de off-road mais pesado, que precisam de pneu grande realmente, tração com reduzida e tudo mais, vai ser quando a gente chegar no nosso destino. Então, por exemplo, a gente tem um destino até Salta. Vamos todo mundo pro hotel em Salta. Esse cliente aqui pode deixar o carro dele no hotel e contratar um passeio off-road ou ir de carona com outra pessoa. E aí a gente vai orientar quais carros vão conseguir ir, qual que não vai, né? Então esse caso aqui ele vai fazer a viagem, vai fazer a expedição, vai andar no deserto de Sal, vai subir cordilheira, vai andar no deserto do Atacama, mas não vai fazer off-road pesado, tá? Então é isso, galera. A apresentação dela é essa.
essa vai ser o primeiro carro que a gente está apresentando aí do programa do Atacama. A gente já vai entregar para o nosso cliente para ele usar durante esse ano e quando for ali no finalzinho de novembro ela volta só para fazer óleos e filtros e ela tá pronta para viagem, tá? Próximo que a gente vai entregar aqui, já tá ali no elevador, ó. Vai ser interessante. Pajero Sport 2.4 diesel. E aí depois a gente vai mostrar tudo que a gente está fazendo nesse carro também para ir para o Atacama. Certo? É isso aí. Valeu!